Oi, gente! Novamente a resenha de um filme para vocês. Um filme, inclusive, um filme lindo. É um filme edificante e realmente dá uma certa alegria e leveza ao nosso espírito. O filme chama-se O Caminho para a Eternidade. É de 2011. Eu estava esses dias atrás à procura de um filme interessante. Um filme que fosse, ao mesmo tempo, curioso, mas que tivesse um quê de sobrenatural, de fantástico, mas ao mesmo tempo fugisse dos clichês, né? De tantos filmes que existem por aí e que são voltados ao paranormal e ao sobrenatural. Eu procurava um filme que não fosse, digamos assim, um filme baixo astral. Então, por um acaso, eu me deparei com essa produção de 2011, do diretor David A. R. White, da Graça Filmes. A sinopse fala, resumidamente, de 5 pessoas estranhas que foram impedidas de prosseguir uma viagem devido a um bloqueio no meio de uma estrada deserta e que resolveram, então, refugiar-se em uma lanchonete que, inclusive, parece uma lanchonete abandonada no meio do nada. E, aliás, era até invisível para algumas pessoas. Nessa lanchonete, eles vão então conhecer um estranho dono e no crachá desse rapaz, né, está escrito Jesus. Bom, daí por diante vocês podem até pensar, né? É um filme gospel, daqueles meio água com açúcar, cheio de lições morais, filme próprio para missionários que querem converter ateus, certo? Pois é, mas eu também pensei que seria assim, mas não é. Embora não seja nenhuma superprodução, porém ele tinha uma coisa interessante. 95% de avaliações positivas no Google. Ele está disponível, pelo que eu descobri, né? Ele está disponível na Amazon Prime e, se não me engano, também aqui mesmo no YouTube Filmes. É só vocês darem uma conferida. Então, o filme vai começar com essas 5 pessoas andando de carro, todos menos a jovem Kayla, que é uma adolescente e que está a pé e pedindo carona. Então, por ela vai passar o carro com o casal Hank e Ellen Ward, que estão brigados e, apesar da menina estar sozinha naquele vento e debaixo daqueles relâmpagos, a mulher não vai deixar o marido dar a carona. Depois vai passar por ela o ricaço, que é um esportista empresário, Nick. Ele é interpretado pelo ator e ex-lutador de luta livre Sting. Esse então quase atropela a menina e passa reto. Finalmente, a jovem Melissa, que é interpretada por Jace Velasquez e é a pessoa que vai dar a carona então para Kayla. Quando todos eles se deparam com um guarda rodoviário mal encarado, eles decidem retroceder e voltar para aquela lanchonetezinha perdida lá no meio do nada. Voltam para trás e lá eles vão conhecer então aquele homem simpático e muito gentil que se apresenta como Jesus. E esse personagem é interpretado pelo ator Bruce Marchiano. Bom, pessoal, eu comecei assistindo sem pôr muita expectativa. Mas não é que o filme é realmente curioso e nos prende? Cada uma daquelas pessoas está passando por uma fase péssima na sua vida. O casal está quase se divorciando. No início eu tive muita empatia pelo rapaz, pelo personagem, né? O Hank, e cuja esposa, que é uma moça muito elegante, de rosto muito bonito, só que é bem arrogante. A esposa dele não queria mais saber dele de jeito nenhum. A Melissa é uma moça de uns 20 e poucos anos. Ela estava viajando para ir se encontrar com
aspas, o homem que ela amava. Mas, depois dela conversar com o dono da lanchonete, Jesus, este avisou para ela que o tal rapaz não iria dar valor para ela e que, embora ela pusesse nele todas as suas esperanças, futuramente ele iria decepcioná-la. Depois de uma recepção calorosa, o homem que se identifica como Jesus então serviu a cada um deles o seu lanche favorito. Eu confesso que, para um filme cristão, talvez ele soe um pouco fantástico demais. Para quem é cristão, seja evangélico ou católico, certamente poderá achar que há um excesso de liberdade poética, digamos assim. Mas como o desenrolar do enredo, que é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, o espectador vai ficando cada vez mais curioso. Mas como assim? O rapaz simplesmente se diz ser Jesus, ser Deus e tudo bem? É verdade que alguns deles vão ficar ali, batendo o pé e dizendo que o cara é louco ou que o cara está debochando deles, Outros, como a Melissa e a Kayla, vão apenas ficar encolhidas assim e refletindo. Mas o arrogante do Nick, que é o empresário ricaço, ele vai bater de frente. Ele percebe que ele está mesmo diante de um fenômeno sobrenatural, pois é bem nítido que Jesus conhece toda a sua vida. E é justamente esse cara, esse homem, que é o mais teimoso, o mais rebelde do grupo, é que vai comover os espectadores. Pois a história dele é a história de um menino pobre, cujo pai, que era um ítalo-americano, sempre foi muito amoroso com a família, mas nunca se fez na vida. Ou seja, o pai dele não viveu o sonho americano, como dizem os imigrantes que vão para os Estados Unidos. Então a fúria de Nick, o ódio do Nick contra Deus e contra o destino, não era nem pelo fato do pai dele ter sido um simples dono de quitanda, pois ele sabia que o pai o amava, mas a raiva dele era porque ele foi humilhado na escola por ser apenas, vejam só, por ser apenas, como se isso fosse uma vergonha, o filho do quitandeiro. E Jesus lhe fala que ele, Cristo, está ali diante de Nick para tentar salvá-lo. Por quê? Porque Nick teve algum merecimento? Não, Nick jamais creu em nada, mas porque a avó de Nick era uma boa senhora, uma mulher que sempre orou, rezou muito, mas muito mesmo pelo neto. E surgem algumas cenas assim muito bonitas que comovem o público, pois são cenas que todos nós já vivemos um dia. Quantos de nós não tivemos ou temos uma mãe que nunca parou de rezar por nós? Ou uma avó querida de quem nos lembramos com tanto carinho? E será que as orações dessas mães e avós não estão surtindo efeito até hoje? Segundo o filme e de acordo com alguns religiosos, sim, as orações de mães e de avós e de pais também, são como vibrações muito poderosas que tocam o fundo do coração de Deus. O filme não é apenas um apanhado geral assim de experiências de vida ou de vidas complicadas, mas ele traz mensagens edificantes. Inclusive, Nick, o rebeldão ali do grupo, questiona Jesus até pela morte do pai dele. Indaga por que Deus levou seu pai naquele acidente de carro. E Jesus então responde: porque todos os seres humanos vão morrer um dia, mas o seu pai viveu plenamente e hoje ele está vivendo na vida eterna muito mais do que ele jamais sonharia em viver aqui, nesse mundo. Enfim, há trechos do filme que realmente nos fazem refletir, principalmente no tocante ao nosso livre-arbítrio, que é um assunto assim sempre muito controverso. A gente vê isso em debates com pastores, com teólogos, com filósofos, não é mesmo? Por que tal coisa, se Deus é tão bom, por que tal coisa tão ruim aconteceu com fulano?
ou por que existe tanto mal no mundo, ou por que existem tantas crianças sofrendo na África, no Brasil, etc. Esse filme ele pega justamente esse ponto nevrálgico, que é o preferido dos ateus, digamos assim, né? E ele fala então do nosso livre-arbítrio e em como a nossa liberdade pode nos conduzir tanto para o bem quanto para o mal, e em como Deus pode agir para nos desviar da morte, de acidentes mais graves, inclusive, que poderiam ter acontecido e que não aconteceram graças às orações de parentes, de amigos, de mães, de avós, e situações muito piores poderiam ter acontecido, mas graças a Deus e às orações não aconteceram. Como ocorreu ali no filme com a jovem Kayla, que teve de fugir de casa por causa de um padrasto abusivo. Porém, antes ela tentou contra a própria vida. E quando ela acusa Jesus, então, de não tê-la ajudado, ele responde: mas eu ajudei. Lembra que você apertou aquele gatilho e nada aconteceu? Bom, eu não vou dar mais detalhes aqui, né? Porque senão eu vou contar toda a história, todo o filme e todas as histórias de vida que estão ali e que valem a pena a gente assistir e refletir. Mas é um filme muito edificante e eu recomendo para quem está passando por algum momento de dúvidas na vida, né? De preocupações, e para todos aqueles que não têm certeza se Deus os ama, acreditem. Eu sei que Deus usa as ferramentas mais inimagináveis para nos ajudar. Quem sabe esse filme seja uma dessas ferramentas? Digam nos comentários se esses filmes assim, mais no estilo sobrenatural ou sobrenatural do bem, agrada a vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos.